Para você, meu amigo ligado no canal de notícias e quer saber informações sobre a nova exigência de pensão do INSS que ficam a partir de agora mais duras, preste muita atenção no que nós vamos trazer para você agora. Hoje, dia 3 de julho de 2019, esse é o seu canal de notícias. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe nossas matérias nas suas redes sociais e não deixe de fazer parte da família que mais cresce. Em caso de dúvidas, você pode acessar o nosso site, o site Brasil 24 Horas, ou a nossa fanpage Brasília 24 Horas. Mais beneficiários poderão receber menos do que o salário mínimo com a reforma da Previdência. É isso mesmo, as regras para receber a pensão por morte podem ficar ainda mais duras com as alterações trazidas pelo voto complementar de Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. A reforma da Previdência apresentado nessa terça-feira, dia 2 de julho, na Câmara dos Deputados, o deputado mudou a redação de um artigo, o que fará com que mais segurados recebam menos de um salário mínimo na pensão. Meu amigo, se as regras passarem como estão, o benefício só será de um salário mínimo quando se tratar de uma única fonte de renda do conjunto de beneficiários. Ou seja, se a família do segurado que morreu, um dos dependentes trabalhar, e eles poderão, aí no caso, receber menos do que o salário mínimo. Vou explicar para você o que colocaram agora. Vamos supor que o seu esposo aí ele venha a falecer, o que a gente não quer que aconteça, mas que isso vai acontecer com todos nós um dia, correto? Se na tua casa, você tem 3 pessoas na tua casa e só ele trabalhava, aí a pensão vai ser de um salário mínimo para resolver para a família toda. Mas se na casa tiver a esposa, que é a viúva, e mais 2 filhos, e um deles trabalhar, a pensão vai ser de menos de um salário mínimo. Essa é a proposta que o deputado Samuel Moreira, relator da reforma da Previdência, alterou no artigo na hora de votar a reforma da Previdência. Meu amigo, vou colocar para você mais uma vez: se as regras passarem como estão, o benefício só será de um mínimo quando se tratar da única fonte de renda do conjunto de beneficiários. Ou seja, se na família do segurado que morreu, um dos dependentes trabalhar, eles poderão receber menos do que um salário mínimo. Ou seja, se tiver 3 pessoas dentro da casa, raciocina comigo, vamos supor, eram 4 pessoas, o gestor da casa ali, ele faleceu, sobrariam 3 pessoas. Se uma pessoa trabalhar, a viúva vai receber menos de um salário mínimo. Ou seja, você acha que é correta essa modificação? Acha que não é correta? Então deixa um comentário no vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, porque essa parte não pode passar de maneira alguma. Até porque a viúva, em certos casos, os filhos vão casar, vão criar a família deles e ela vai continuar sozinha. E como que ela vai fazer com menos de um salário mínimo? Pelo amor de Deus, né? Antes da redação da PEC, afirmava que seria garantido o mínimo quando a pensão fosse a única fonte de renda do beneficiário. Com isso, uma viúva desempregada com filhos que trabalham e são dependentes da pensão teria o direito ao mínimo. Ou seja, se ela trabalhar e tiver mais gente dentro da casa aí que trabalhe, a renda no caso dela vai ser de menos de um salário mínimo. Agora, se só ele trabalhava, aí no caso, se ela trabalhar e os filhos forem pequenos e não trabalharem, ainda pode vir aí ser discutido se vai ter aí no caso o direito de receber a pensão de um salário mínimo. Agora, no caso, essa viúva poderá receber menos de um salário mínimo com a mudança, caso essa mudança for aprovada. Para a advogada Adriane Bamante, presidente da IDB, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a alteração é prejudicial e pode atingir filhos menores que não têm salário alto
Entendo que ficou bem mais complicado com essa mudança. A Adriane também diz que a alteração poderá elevar a judicialização das questões relacionadas à pensão. Se esse filho que trabalha fica desempregado, a família volta a ter direito ao salário mínimo? É mais uma dúvida. Para ela, essa deverá ser uma das questões a ser levadas ao judiciário. A PEC apresentada pelo governo Bolsonaro trouxe alterações na pensão, seja aprovada como está, ou o pagamento de benefício no caso será por cota. Hoje, no caso, uma viúva recebe 100% do valor, aqui no caso o segurado morreu, teria direito. Esse percentual cairá para 60% ou mudança no voto de Moreira, diz a pensão do... Outra mudança no voto de Moreira diz respeito à pensão de policiais. O benefício deixado, no caso, por quem morre, mais mudanças? Tem mais mudanças. O voto complementar de Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, endurece mais as regras da pensão por morte. Agora, se alguém da família do segurado morto tiver renda, a pensão pode ser menor do que um salário mínimo, como estava no relatório da PEC, ou seja, cada dia que eles vão mexendo, vão discutindo, eles vão modificando essa PEC a fim de que prejudicar só as classes mais pobres. Bom, como estava no relatório da PEC, a pensão por morte não poderá ser menor do que o salário mínimo, quando se tratar de uma única fonte de renda auferida pelo beneficiário. Como ficou, a pensão por morte não poderá ser menor do que o salário mínimo quando se tratar da única fonte de renda auferida pelo conjunto de dependentes. Olha a mudança. Antigamente, ela seria se tratasse da única fonte de renda auferida pelo beneficiário. Agora foi para quando se tratar da fonte de renda auferida pelo conjunto de dependentes. Ou seja, eles querem fazer de tudo para que a pessoa, no caso aí, deixe uma pensão de menos de um salário mínimo. Poxa, tá difícil a situação, hein? E o povo tá lá, batendo panela a favor da reforma, indo pra rua. Esse aí é o país da desigualdade. Bom, quem conseguirá receber o salário mínimo? Bom, uma viúva sem filhos que não trabalha. Uma viúva com filhos dependentes menores que esteja desempregada e cujos filhos não tenham idade para trabalhar. No caso, quem pode receber menos do que o mínimo? Uma viúva desempregada com filhos que trabalhem, mesmo que receba um salário baixo. Você vai ver, ó, quem pode receber menos que o mínimo. Uma viúva desempregada com filhos que trabalhe, mesmo que receba um salário baixo. Uma viúva que trabalhe, mesmo que tenha filhos menores que não possa trabalhar. No caso em que a atual companheira e a ex-mulher tenham o direito a dividir a pensão se uma delas trabalhar. Então você pode ver aí que a situação está se caminhando para a gente ter bastante processo para a justiça referente à pensão por morte. Então é muito importante que você, meu amigo, compartilhe essa matéria, coloque nas redes sociais, porque não pode de maneira alguma uma viúva que ela, mesmo se o filho trabalha ou não trabalha, se recebe salário ou não, se o marido contribuiu, se é o direito que ele tem, se ele ralou pra caramba, igual um cachorro, na vida dele, recebe uma aposentadoria sem vergonha, aí no final da situação ele morre, a viúva tem filho, aí o filho vai casar, vai embora de casa, e como é que vai ficar a situação dela? Vai viver para sempre com salário mínimo? Vai ter que cancelar aquela pensão para ganhar um LOAS? Como é que vai ficar? Então, essa matéria tem que ser bastante compartilhada nas redes sociais. Tem que chegar a ideia, a informação a todas as pessoas. Para quê? Para que essa situação não venha a se concretizar. Se foi colocado um salário mínimo para a família, independente da situação, se tratar a única fonte de renda da família, se ele colocou desse jeito, vai mudar por quê? Qual o interesse da mudança? Então, é bom você compartilhar essa parte também, essa matéria aí com seus amigos nas redes sociais. Vamos lá. Vamos ver os exemplos aí. Uma segurada desempregada com filho de 16 anos que está em estágio, ganha bolsa, auxílio de R$ 400 e perde o marido. O marido teria direito à aposentadoria no valor de R$ 1.200. Como será o cálculo? No cálculo, ela e o filho terão 70% do valor da aposentadoria, o que dá R$ 840. A família irá receber uma pensão nesse valor, mesmo sendo menor que o mínimo, hoje R$ 988. Uma outra aí, ó. A segunda dúvida aí, uma segurada desempregada perde o marido e ele teria
aposentadoria de 1.200. Como será o cálculo? Por ser uma única dependente, ela receberia 60% do valor da pensão, ou seja, 720. No caso, nesse caso, não se pode pagar menos que o salário mínimo. Então, ela receberia 998. Você vê como aqui a situação é muito complexa. Essa mudança vai gerar muitas dúvidas às pessoas. Se você tiver dúvida, pode deixar também no nosso vídeo um comentário. Mas o que vai acontecer? Se a pessoa aí, o marido morreu, no caso aí, ela passou a receber menos do que o salário mínimo. O filho foi embora de casa, casou, foi viver em outra cidade. Como é que vai ficar a situação dela? Vai ter que entrar na justiça para poder dizer que ela não tem outro meio de se sustentar? Então é bom você ficar atento ao que os deputados estão negociando nessas votações. É bom você ficar atento às mudanças que estão vindo aí, porque essa mudança da pensão por morte vai prejudicar muita gente. Vai prejudicar muita viúva, vai colocar muita dúvida na cabeça das pessoas e vai sobrar processo na justiça. As regras hoje para ter a pensão na reforma da Previdência são as regras de hoje. Para ter a pensão da reforma da Previdência, você vai ver agora, a pensão poderá ser menor do que o salário mínimo, dependendo do caso. Além disso, não será mais pago 100% do valor da aposentadoria ao que o segurado morto teria direito. O pagamento será por cotas. A pensão será de no mínimo 60% para o caso aí previdenciário principal, viúva, 10% para o beneficiário até limite de 100. As cotas deixam de ser pagas quando o dependente perdeu o direito, caso os filhos que completarem 21 anos. Assim, uma viúva ou viúvo só terá direito à pensão integral se tiver 5 dependentes. Quem acumula pensão e aposentadoria terá um redutor e o benefício. Olha como é que é a regra para ter a pensão da reforma da Previdência. Vamos ver a exceção. Um segurado que deixou dependente inválido ou deficiência grave deixará uma pensão integral, ou seja, o redutor não será aplicado. No caso, como é hoje, a pensão por morte é igual a 100% ao qual o segurado que morreu teria direito a receber do INSS. A viúva, no caso, ou viúvo, fica com todo o valor após os filhos completarem 21 anos. Quem acumula pensão e aposentadoria pode ganhar mais que o teto. Hoje, no caso aí, 5.839,45. A fonte aí a complementação, no caso aí de Samuel Moreira, o relatório da PEC proposta da emenda constitucional 6/2019, advogada Adriane Bramante, do IBD, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, você, meu amigo aí, que quer saber aí como é que vai ficar a situação, para quem aí pode no futuro aí ter que depender de uma pensão por morte, é bom você, meu amigo, compartilhar essa matéria com seus amigos. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário no vídeo ou através da nossa fanpage no Facebook, a página Brasília 24 horas. Eu vou ficando por aqui, espero que você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe com as nossas com seus amigos nas redes sociais as nossas matérias. Tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o seu canal de notícias trazendo matérias hoje diretamente de Brasília, hoje dia 3 de julho de 2019.